Vamos abrir então em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nessa carta que o apóstolo escreveu aos Coríntios, ele vai falar duas vezes da ceia do Senhor. A primeira vez no capítulo 10 e depois novamente no capítulo 11, a partir do versículo 17, onde novamente ele vai nos falar da ceia do Senhor. Nessa primeira menção que ele faz da ceia, ele nos diz que quando nós participamos da ceia do Senhor, do cálice e do pão, nós verdadeiramente estamos participando do sangue e do corpo de Cristo. O sentido em que ele está citando a ceia, na verdade, é para ilustrar um princípio, nesse caso. O princípio é que quando nós comemos alguma coisa, participamos daquilo que comemos, porque ele está falando da comida, de comer a comida que é sacrificada aos ídolos. Então, quando ele diz, assim como da mesma maneira ele diz, coloca o exemplo de que quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós realmente participamos daquilo que comemos e bebemos. Assim também, se nós comemos daquilo que foi sacrificado aos ídolos, vamos de alguma maneira participar daquilo que está representado naquele sacrifício feito aos ídolos, para os ídolos. E o versículo 18 aclara ainda mais, esclarece ainda mais o assunto quando diz: Veja Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? E o significado é claro: quando você come do sacrifício, você participa de todo aquilo que inclui o sacrifício, que é o altar. Então, nós não vamos, logicamente, falar hoje sobre o assunto dos sacrifícios, mas para ilustrar o princípio que a ceia do Senhor, no pensamento do apóstolo Paulo, ele nos diz que é realmente a participação do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas como? Como é que nós, nesse momento santo, quando nos reunimos para participar do cálice e do pão, participamos, diz ele, realmente do corpo e do sangue do Senhor? Logicamente não é porque o pão seja literalmente o corpo do Senhor, nem porque literalmente o cálice seja o sangue do Senhor. Não é que materialmente nós participamos, mas porque quando nós fazemos isso, naquele ato de fé, de obediência ao Senhor, então nessa fé, nessa obediência, no ato de comer o pão e no ato de beber o cálice, nós realmente participamos, diz ele, do corpo e do sangue do Senhor. Quando o Senhor estabeleceu a sua ceia, aquela noite em que ele foi entregue, e ele reuniu os discípulos, essa noite ele estabeleceu que eles lembrariam, ele falou assim, eles lembrariam do Senhor Jesus, fariam lembrança do Senhor, reunindo e partindo o pão, e comendo do pão e bebendo do cálice. Mas todos nós sabemos que esse ato, esse pão e esse cálice tem uma significação, tem um significado espiritual que foi realizado na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Quer dizer, o pão nos fala do corpo do Senhor que foi partido por todos nós na cruz. E o cálice nos fala do sangue do Senhor que foi derramado por todos nós na cruz. Mas ele estabeleceu que no centro da vida da igreja, vamos dizer assim, no centro da comunhão da igreja, deveria estabelecer-se essa ceia íntima, onde os discípulos, os filhos de Deus, os crentes, fariam lembrança disso e, vamos dizer assim, pela fé, de uma maneira permanente, atualizaria no significado da morte do Senhor nas suas vidas. Porque, como alguns irmãos já ouviram, estivemos falando esta semana, nós, os seres humanos, precisamos de essa repetição constante dos fatos divinos. Porque se não fizermos assim, nós esquecemos. Então,
todas as vezes que nos reunimos, nós atualizamos na fé o significado do sacrifício do Senhor Jesus. E nós precisamos mesmo atualizar permanentemente esse significado. Quando nós bebemos a copa, nós fazemos novamente, lembramos novamente e atualizamos pela fé o sangue, o valor do sangue do Senhor Jesus. O fato de que todos nós estamos aqui, não pelos nossos méritos, não porque nós temos feito coisas boas ou somos agradáveis a Deus por os nossos atos, mas simplesmente porque o sangue do Senhor foi derramado por nós e por esse sangue nós somos justificados. E que esse sangue continua vigente até o dia de hoje para nos limpar e nos apresentar diante de Deus sem mácula. Não é isso maravilhoso? Então, quando nós chegamos para a ceia do Senhor, mesmo se nós tivermos pecado, nós temos aqui o sangue precioso, que nos fala da redenção eterna que o Senhor adquiriu para nós na cruz. E nos fala da vigência do perdão, para nós mantermos nessa comunhão com Deus. Nós precisamos, então, constantemente lembrar, fazer memória, porque dessa maneira atualizamos pela fé a obra do Senhor Jesus, o valor da obra do Senhor Jesus para as nossas vidas. Uma das coisas mais estranhas ou intrigantes da vida cristã é a nossa tendência a olvidar qual que é a base da nossa comunhão com Deus. Aos poucos, começamos a pensar que, de alguma maneira, as nossas obras nos justificam diante de Deus. Que, de alguma maneira, se nós temos, vamos dizer assim, comportado bem ou comportado mal, é isso que tem valor quando nós chegamos à presença do Senhor. Mas nunca vai ser assim. Mesmo que você seja uma pessoa que seja transformada e o caráter de Cristo esteja formado na sua vida, essa nunca vai ser a base sobre a qual se estabelece a sua comunhão com Deus. Porque a base vai ser sempre o sangue derramado na cruz. É pelo sangue que nós somos aceitos. E nós necessitamos constantemente lembrar que somos aceitos pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Amém? Não pelos nossos méritos, mas pelo sangue que nos justifica aos olhos de Deus. Amém? E então, é isso que nós fazemos, primeiramente, lembrança daquele sangue que abriu o caminho para nós termos essa vida de comunhão. O sangue que nos justificou para nós recebermos a vida de Cristo no nosso ser. É pelo sangue que Cristo permanece em nós, que o Espírito permanece em nós. É pelo sangue que nós estamos eternamente unidos a Cristo. Amém? É isso que nós fazemos lembrança primeiro. Mas logo depois, no capítulo 11, o apóstolo vai nos falar de um assunto mais sobre a mesa do Senhor. E tem a ver com o seguinte, capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, ante tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Vamos pular mais um pouco e vamos ver aí, versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E explica por quê. Versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Vamos tentar entender o contexto do que está falando o apóstolo, porque logo ele explica a ceia mesma, o que significa o que foi estabelecido como ceia do Senhor, e no versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E ele fala no versículo 27 de que é possível, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, vamos tentar entender um pouco o segundo assunto que explica o apóstolo Paulo. O que é beber o cálice indignamente? Ou comer o pão indignamente? Às vezes temos a ideia de que quando nós chegamos à ceia, se nós temos pecado e comemos do pão ou bebemos do cálice, nós estamos comendo indignamente. Mas se você observa com atenção a passagem que temos lido, o que ele está falando é que
a ceia tem também um significado com respeito a nós. A ceia tem um significado com respeito ao que nós somos, porque já no capítulo 12, versículo 16, ele nos diz que a ceia representa o fato de que nós somos um só corpo em Cristo e somos membros os uns dos outros. Quer dizer, quando nós comemos o pão, nós estamos declarando o fato de sermos um só corpo em Cristo e estamos declarando o fato de nós estarmos incluídos todos no mesmo corpo que o corpo de Cristo. Então, quando nós comemos a ceia, na verdade, nesse momento, nós estamos manifestando, declarando a realidade do que nós somos. A ceia não nos faz algo, a ceia declara fatos que já são e que já acontecem. Primeiro, os fatos respeito à nossa justificação, a nossa redenção, a nossa expiação, a obra que o Senhor fez respeito de nós. E segundo, declara o que nós somos todos em Cristo. O fato de que nós somos o corpo de Cristo. Esse é o segundo assunto que enfatiza a ceia. Então, temos que entender, vamos dizer assim, que a ceia tem uma dimensão vertical, que diz respeito do nosso relacionamento com o Senhor Jesus e com Deus o Pai, e um aspecto horizontal que tem a ver com a nossa comunhão, o nosso relacionamento uns com os outros. As duas coisas são expressadas, ou estão declaradas aqui nesse momento. Por uma parte, a pessoa e a obra do Senhor, e por uma outra parte, nós mesmos, incluídos na pessoa e na obra do Senhor. E no segundo aspecto, Paulo diz que a ceia é a expressão da nossa vida de comunhão. A ceia realmente expressa a nossa vida de comunhão. Então, se nossa vida de comunhão for uma vida de comunhão saudável, sadia, então nós estamos comendo dignamente a ceia do Senhor. Mas se a nossa vida de comunhão for uma vida de comunhão tivesse dificuldades e tivesse sido recebido dano, então não podemos comer dignamente a ceia do Senhor. Por isso ele coloca esse exemplo. Alguns de vocês celebram a ceia, vocês estão celebrando a ceia, diz, e vocês estão menosprezando os irmãos quando comem a ceia, porque, na verdade, naquele tempo, a ceia do Senhor fazia parte daquilo que era chamado de ágape. O ágape era uma comida que os irmãos faziam. E no meio dessa comida, talvez no final da comida, eles celebravam a ceia do Senhor. Mas se fazia tudo junto, o ágape e a ceia. Uma comida onde todos os irmãos traziam algo para comer, e logo, no meio desse ágape, ou em algum momento, provavelmente no final, eles celebravam a ceia do Senhor. Então, a ceia estava, vamos dizer assim, incluída dentro de uma comida da igreja. E isso aconteceu por muitos anos. Então, quando Paulo está falando para eles, ele está mostrando qual que era o problema que eles estavam, o que estava acontecendo com eles. Porque tinha irmãos que eram pobres, irmãos que eram ricos, irmãos que tinham posses e outros irmãos sem posses. E acontecia que quando chegavam àquela comida, alguns traíam aqueles frangos grandes e traíam aqueles porcos e toda aquela comida que eles tinham, se sentavam na mesa, mas só comiam eles. Chegava aquele outro irmão com feijão e arroz, sentava do lado e comia feijão e arroz. Não era assim. E alguns até chegavam com as garrafas de vinho e embriagavam na ceia. E não compartilhavam o que estavam comendo. Então, Paulo diz, isso está ferindo profundamente o corpo de Cristo. E depois vocês têm a ousadia de partir o pão e beber do cálice. É isso que ele está falando. Depois de envergonhar e desprezar e ferir aos irmãos, vocês se assentam para beber do cálice e comer do mesmo pão e declarar que são um só corpo em Cristo Jesus. Então vocês estão comendo a ceia indignamente. Esse é o sentido da exortação do apóstolo. Porque quando nós comemos a ceia, estamos dizendo que somos membros os uns dos outros, que estamos tão intimamente ligados em Cristo, que nós nos pertencemos uns aos outros. Se nós, ao comer a ceia do Senhor, nós estamos declarando a obra do Senhor no nosso favor, mas também estamos declarando o que nós somos agora em Cristo. Irmãos e irmãs, membros da mesma família, membros do mesmo corpo. Mas se nós não estamos vivendo a vida do corpo, como podemos comer a ceia da maneira digna? Se nós estamos desprezando, esquecendo, não levando a conta os irmãos, ferindo os irmãos, se temos feito alguma coisa que feriu algum irmão, que fez dano a algum irmão, que não sabemos, temos consciência de ter danado os irmãos, ou trazido dano à vida do corpo, nós não podemos comer a ceia. O que temos que fazer então? Temos que nos examinarmos a nós mesmos, nos arrependermos, nos
nos arrependermos, pedir perdão, nos reconciliar, fazer tudo o que seja necessário para consertar essa vida do corpo. E então poderemos comer a ceia do Senhor. Veja comigo como continua, capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que significa discernir o corpo de Cristo? Não é simplesmente discernir a morte de Cristo por nós na cruz, mas significa discernir que nessa morte todos nós fomos incluídos no mesmo corpo. É isso que significa, porque o pão que nós partimos, sendo um pão, é partido e é repartido entre todos nós. Não é assim? Quer dizer, todos comimos do mesmo pão, da mesma vida, do mesmo Cristo. Recebemos o mesmo Espírito, fomos lavados, limpados pelo mesmo sangue. Somos irmãos e irmãs. Estamos no mesmo corpo, na mesma comunhão. Então não podemos comer o pão com um espírito de divisão, de desprezo, de rejeição para com os irmãos. Amém? Ainda mais, nós temos que termos um coração aberto para todos os filhos de Deus na cidade. Mesmo que eles não estejam entre nós, nem nós com eles, quando comemos, precisamos incluir no nosso coração todos os filhos de Deus. Porque isso que significa a ceia do Senhor. Ainda que hoje não vejamos isso, mas nosso desejo, nossa esperança, nossa confissão é que todos os que somos de Cristo estamos aí, incluídos nesse pão. Amém? E assim nós comeremos a ceia do Senhor dignamente. Então diz assim, por isso o 33 acaba assim: portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Quer dizer, consideremos-nos uns aos outros. Pratiquemos o amor. Ele diz, bom, vamos, porque lembre que era uma comida, já falamos. Então, esperemos-nos uns aos outros, compartilhemos tudo o que temos. E assim comeremos dignamente. Se nós compartilhamos, se nós nos tratamos verdadeiramente como irmãos, então, nós vamos participar dignamente. Então, o versículo 34 ele diz, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Então, se algum acha que, então vamos comer pouco, porque, sabe, temos que repartir tudo entre os irmãos, então vai ficar menos para cada um. Então, é um assunto, irmãos, que não estamos reunidos, falando para os irmãos, nós nos reunimos para expressar o fato de que somos um corpo de Cristo. Então, temos que nos negar a nós mesmos, a tudo o que seja a nossa vantagem, para que o corpo de Cristo seja abençoado e possa ser expressada a comunhão do corpo de Cristo. Amém? Então, lembre que a ceia, eu sei que os irmãos já sabem, a ceia não é uma coisa nova cada vez, é sempre o mesmo. Esse é o interessante da ceia do Senhor. Ou seja, não é que você toda vez tem uma nova revelação, é a mesma revelação. Mas nós precisamos sempre lembrar disso e permanecer naquilo que é o fundamento da nossa fé. É a obra e a pessoa de Cristo, mas também o fato de que todos nós somos o corpo de Cristo. Então, semana após semana, temos essa enorme e gloriosa oportunidade de que os nossos pecados sejam perdoados pelo sangue, né? E a nossa comunhão com o Pai seja sempre restabelecida e a nossa comunhão, os uns com os outros, seja sempre restabelecida também. Amém? Amém. Por isso, a ceia está no centro, segundo a Escritura, da experiência prática da igreja. Porque nela, constantemente, a igreja está sendo renovada e restabelecida pela obra preciosa do Senhor Jesus Cristo. Amém?